Paz do Senhor Jesus, meus queridos, glória a Deus por mais um dia, pela sua graça, pelas suas misericórdias, estamos aqui outra vez. Amém? Quero lhe convidar a um instante de oração, quero lhe convidar a meditar na palavra de Deus dentro de alguns minutos. Meu Senhor, eu quero te louvar, te agradecer mais uma vez pela tua bondade, por nos dar mais esta chance de vida, por estar de pé, tuas bênçãos, teus livramentos diante dos nossos olhos, e aqueles livramentos, Senhor, que nós não podemos ver, mas o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pela noite de paz, por nos dar mais este novo dia. Tua palavra, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos oriente, nos capacite. Te convido, te agradeço em nome de Jesus. Amém? Já é inscrito no nosso canal do YouTube, Ramiro Silva 398. Se inscreva, curta, comente e compartilhe não somente este vídeo, esta mensagem, mas as demais no momento de reflexão. Amém? Quero lhe convidar a estar meditando conosco o que disse Jó no capítulo 42, verso 10. Conhecemos como Deus trabalhou na vida de Jó, depois que Jó perdeu tudo que tinha, sua família, seus bens e a sua saúde. Mas o capítulo 42, verso 10 diz que depois que Jó orou pelos seus amigos, Deus mudou o seu cativeiro. Houve um processo antes de Deus restaurar os bens, a saúde e a família de Jó. Eu quero trazer uma mensagem rápida intitulada Restauração Horizontal e Vertical na vida e na família de Jó. Jó foi o homem mais rico do Oriente, conforme o capítulo 1. Jó tinha bens, tinha muitos empregados para cuidar do seu rebanho, mas Jó um dia ele foi provado por Deus e foi insinuado diante de Deus pelo adversário, o nosso adversário, que Jó tinha todos aqueles bens porque ele só temia a Deus pelos bens que ele tinha. Porque quando o capítulo 1 e o capítulo 2 nos diz que certo dia vieram diante de Deus os anjos, em algumas traduções, os filhos de Deus. E no meio veio o nosso adversário. E por duas vezes, tanto no capítulo 1 como no capítulo 2, quando isso acontece, Deus pergunta se havia ele visto na terra o seu servo Jó. E Deus começa a trazer as qualificações de Jó. É interessante que nessas qualificações, Deus não falou nada dos bens que Jó possuía. Por quê? Porque Deus olha para o coração. Deus nem olha para a aparência e Deus não olha pela riqueza material que o cristão tem ou possui. O adversário começa a dizer a Deus que tocasse tudo que Jó tinha, para ver se Jó não se rebelaria contra Deus, ia blasfemar. Então, na primeira acusação, Deus disse: vai e toca em tudo que ele tem, só não na sua vida. E você conhece a história, como procedeu, como iniciou, o prejuízo, a perca, a destruição, desde os animais aos filhos de Jó. No capítulo 2, novamente, aparecem os filhos de Deus com o inimigo no meio. Mais uma vez,
ele acusa Jó, que era rico, porque Deus havia lhe cercado de bem. Ele não para de acusar os servos do Senhor. Porque quando Jó ouve no capítulo 1 toda a destruição, Jó se prostrou, adorou a Deus e disse que nu ele veio e nu ele voltaria. Mais uma vez o inimigo perdeu, porque Jó não blasfemou e nem atribuiu a Deus aquela destruição. Mas no capítulo 2, novamente ele volta e com essa insistência, ele disse: Jó teme a ti inutilmente, destrói tudo que ele tem. Deus disse: vai, toca nele, só não na sua vida. E isso aconteceu, trazendo uma doença, uma coceira que ele teria que pegar cacos para se coçar. Você conhece a história. Mas o capítulo 42, verso 10, para Deus mudar o cativeiro de Jó, dando ou trazendo tudo o que ele havia perdido em dobro, teve que acontecer 2 processos. Qual o primeiro processo? O processo da restauração horizontal. Esse processo horizontal é o processo que somente o ser humano pode fazer. Quando os amigos de Jó, os 3, vieram visitá-lo, eles não trouxeram palavras de conforto, não trouxeram palavras de consolo, mas palavras de acusação. Primeiro, eles passaram 7 dias e 7 noites, assentados, admirados, chorando com Jó. Não trouxe nenhuma palavra. E quando eles começaram a falar, foram acusando Jó. Jó estava em pecado, era castigo de Deus, porque Jó havia roubado as viúvas, havia uma série de falso testemunho, acusando Jó de atos inverídicos. E você acha que Jó ficou satisfeito com aquilo? Não, Jó não era doido como eu e você, graças a Deus. Queridos, nós, por mais que cristãos somos, por mais que a gente se aproxime de Deus, somos ainda humanos. Ninguém se sente bem quando é acusado injustamente. Tanto fica fragilizado para orar e especialmente para orar por aquele que nos ofendeu. Jesus disse que a gente devemos orar pelos nossos inimigos, e é fácil orar pelos inimigos? Não é impossível, mas não é fácil. Você acha que Jó estava bem diante de Deus, espiritualmente falando? Ele não estava em pecado, mas ele estava fragilizado a respeito de tudo que aconteceu e ainda por cima seus amigos. Não foram inimigos, não foram conhecidos, foram seus amigos que trouxeram acusação falsas a respeito de Jó. Deus trata no verso 7 do capítulo 42 com os 3 amigos de Jó, que eles falaram tudo inverídicos. Para que Deus viesse restaurá-los, perdoá-los, eles teriam que se reunir os 3 e sacrificar 7 novilhos ou 7 ovelhas, porque eles não falaram o que era certo a respeito de Jó. Assim como Jó não falou, não blasfemou a Deus, nada, mas seus amigos falaram mal, e quem fala mal daquele que é fiel a Deus, Deus se responsabiliza. Então Deus mandou que eles sacrificassem esses 7 animais, porque o Senhor disse que se não, faria com eles o que eles mereciam. Está no verso 9. Deus disse: ou vocês fazem isto agora, ou então eu vou fazer com vocês o que vocês merecem. Eles fizeram. Eles
fizeram um sacrifício a Deus e Deus tratou no seu interior. Agora Deus fala com Jó. Jó orou pelos seus amigos. Depois que os seus amigos oraram a Deus, se quebrantando, Jó agora começa a orar a Deus pelos seus amigos. E a Bíblia diz que depois que Jó orou a Deus, Deus mudou o cativeiro. Aí veio agora, depois da restauração horizontal, Jó foi restaurado quando orava pelos seus amigos, e seus amigos foram também abençoados com a restauração horizontal. Agora, depois da restauração horizontal, veio a restauração vertical, a restauração de cima de Deus. Deus começou a trazer em dobro na vida de Jó tudo que ele havia perdido, em dobro. Seus filhos mais bonitos do que os primeiros. Foram 3 filhas e 7 filhos. Assim como lá no começo, a família era composta de 10 filhos, 3 filhas e 7 filhos. Daí você pergunta, sim, Deus multiplicou, Deus deu tudo em dobro, mas Deus deu a mesma quantidade lá da antiga história, do início. Deus deu a mesma quantidade, 7 filhos homens e 3 filhas. Não, Deus deu 20. Você pergunta, e onde é que estão os outros 10? Porque aqui só tem 10. 10 já estavam na glória. As 3 filhas de Jó e os 10 filhos e os 7 filhos, quando veio um vento dos 4 cantos da casa e derrubou, destruindo todos os 10 filhos, foram para a glória. E agora Deus deu 7 filhos, homens e 3 filhas. Diz a Bíblia que eles foram mais bonitos do que os primeiros. Este é um Deus que restaura. Este é um Deus de milagres. Deus, Ele cuida da nossa reputação quando a gente cuidar da nossa piedade. Quando a gente é sensível a Deus, quando a gente faz a nossa parte cristã, não se preocupe, embora que alguém não agradeça, não reconheça, não se preocupe com a sua reputação. Se preocupe com a sua piedade, porque da sua reputação cuida Deus. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra. A tua palavra de forma alguma voltará vazia. Colocando em tuas mãos teus filhos que pararam para ouvir a tua palavra, entregue em tuas mãos cada um desses com seus pedidos que têm apresentados diante de ti. Cada pai, cada mãe, cada família, os doentes, os enfermos em casas, hospitais, os que estão presos, os que lá trabalham, os que lá administram, dás um dia de paz, dás um dia de bênção, minha vida, vida de minha esposa, nossa família, ser conosco na saída e no retorno. Te convido e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Não esqueça de orar por nós, não esqueça de compartilhar, curtir, comentar e convidar mais um a se inscrever no nosso canal do YouTube. Deus te abençoe, fique na paz, até o próximo encontro, assim querendo Deus. Paz do Senhor Jesus.